Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente e para falarmos um pouco sobre um resultado, sendo bem sincero, com quem nos vê por aí, aliviado pelo que aconteceu e feliz em certa medida pelo resultado e pelos 3 pontos e a perspectiva de não ficarmos tão distantes dos times, principalmente do Barcelona de Guayaquil e do Talleres. Quando nós olhamos o jogo em um sentido mais amplo, e o que vem acontecendo no São Paulo com o treineiro entregador de coletes, nós tentamos identificar o que acontece com o time e nós podemos fazer apontamentos no sentido de a falta de padrão de jogo, a incapacidade do entregador de coletes de dar um padrão para o time, e nós podemos falar dele não querer tirar um ou outro jogador e do time ser um chuveiro e a defesa uma peneira. E ele tentou mudar em um certo sentido quando ele entra com 3 zagueiros no jogo de hoje contra o Cobressal, no Morumbis, né? Se eu sou o Carpini, eu agradeceria uma pessoa hoje. Eu pagaria um jantar para essa pessoa, ok? Eu chamaria essa pessoa hoje para um jantar, ok? No restaurante mais caro de São Paulo. Eu faria isso, ok? Ele ganha 500 mil por mês, o Carpini, então ele tem condições de fazer isso, né? Todo mês lá pinga 500 milhas, 500 mil na conta do Carpini, né? Então ele tem condição, que se chama Rafael. O Rafael, ele não foi exigido em nenhuma instância do jogo, mas 2 bolas difíceis demais no final do jogo, ali depois dos 30 minutos. Ali dentre os 32 e 35 minutos. Que o Cobressal quase faz 2 gols em 2 oportunidades. O Rafael mostra porque ele assumiu com tanta competência o gol São Paulino. Ele assegura o resultado. Porque se São Paulo toma um gol ali, não conseguiria fazer nada. Não conseguiria fazer nada. São Paulo, ele perde a amplitude, né? Ele perde a amplitude, ele não tem o Lucas, ele não tem o Ferreira, ele perde a amplitude e o São Paulo joga muito com lançamentos avulsos, ele joga muito com cruzamentos, é até um pouco irritante ver um jogo de São Paulo, porque cruza muito a bola, tenta trabalhar nesse sentido, ele não consegue fazer uma triangulação, uma jogada mais elaborada, mas analisando o jogo, eu acho que a torcida do São Paulo acabou sendo preponderante para que o time conseguisse ganhar hoje. A torcida deu um gás pro time ali numa hora que parecia que iria pro 0-0 mesmo. Ainda mais quando o Rafael faz as 2 defesas, a torcida fica louca, né? Nós ouvimos no estádio, na televisão, os caras xingando
vaiando ali quando o São Paulo quase toma aqueles gols. E isso fica para a memória. E o que fica para a memória também é que o time não tem um padrão e o time continua um bando desorganizado e que depende muito da competência de determinados jogadores. O São Paulo ele abre um pouco de espaço quando o Rames tem um pouco de apoio do Galopo pelo meio e o Eric pela ponta. Você vê que a partir deste momento o São Paulo cria os gols foram criados por aí e as melhores chances do time foram criados através desses 3 jogadores, né? Chuveiro dentro da área e é assim que o São Paulo funciona, né? E o Carpini ele tira o Alisson e ele coloca o Galopo e ele poderia ter aberto o time, espanado os 2 pontas, né? Você pode colocar o Eric e o próprio Michel Araújo mesmo, espanar eles bem para a ponta, que é o que o próprio Guardiola diz que faz para desagrupar esse meio, para você criar lacunas ali para você conseguir fazer uma jogada triangulada. Mas não é isso que o São Paulo tem. Não é isso que o São Paulo tem. O São Paulo tem um catado em campo e um treinador covarde. É basicamente isso que está dado aí. E eu aposto qualquer coisa que o entregador de coletes continuará no comando do time. Continuará. E a felicidade que eu relatei no início do vídeo é por nós sabermos que provavelmente o entregador de coletes não terá vida longa no São Paulo, que o time não vai ficar totalmente afundado na fase de grupos da Libertadores. É claro que com esse conjunto, qualquer time que nós pegarmos nas oitavas, nós tomamos um pé da bunda. Mas pelo menos o time vai arrecadar mais um pouco. Hoje arrecadou quase 4 milhões de renda, né? 50 mil pessoas no Morumbis. Então é um conjunto e um escopo grande de riscos que estão sendo colocados à prova pela diretoria do São Paulo com o treineiro. Então, o treineiro, ele não vai ser demitido e ele tem uma opção. A opção dele é olhar o que funcionou, ter o Rames Rodrigues no meio de campo de São Paulo. É importante, querendo ou não, porque os dois gols passam pelo pé do Rames e muitas outras jogadas. Ele chuta de direita, esquerda. Ele é um bom jogador, o Rames Rodrigues. Ele não... Ai, meu Deus, ele jogou como jogou contra a Espanha na data FIFA. Não, mas ele... Foi bem. Foi ali na régua. E ele é importante para o time. Essa dupla de volante, você vai precisar mudar essa dupla de volante. E por ele ser covarde, nós não sabemos se ele vai ter coragem e hombridade de tirar o Alisson, ok? E colocar ou o Damian ou o Galopo e trabalhar com esse sistema e colocar 2 extremos. Colocar 2 extremos em cada ponta e você consegue afunilar e alargar o jogo o tempo todo. É incrível a quantidade de desfalques que esse time tem e a quantidade de bons jogadores que ainda continuam no time. Então, o elenco do São Paulo é vasto, principalmente do meio para frente. Mas o entregador de coletes, ele talvez não consiga aproveitar isso.
E ele não vai ser demitido muito, muito, pelo que, por exemplo, a diretoria, a alta cúpula de São Paulo, não tem opinião nenhuma de nada, não tem convicção de nada. Simplesmente é um dia, como ele disse na entrevista para o garoto. É um dia, um jogo a jogo, nós vamos vendo e empurrando com a barriga. É uma irresponsabilidade muito grande. E como nós já falamos algumas vezes, ele deve ser cobrado por isso. A diretoria São Paulina precisa ser cobrado por isso. E vamos aguardar. Vamos aguardar. Na minha humilde opinião, a frase de sempre: os prognósticos são ruins, da mesma forma. Ele não consegue padronizar o time. E eu tento não assistir as coletivas do Thiago Carpini, porque elas me irritam muito. E hoje eu não resisti, eu escutei a coletiva dele de ponta a ponta e ele fala umas coisas assim, cantando de galo na coletiva, respondendo, rebatendo o jornalista, como se ele tivesse algum mérito em alguma coisa nesse time. Como se esse time tivesse alguma potencialidade, fora o desenvolvimento individual de cada jogador. Ele começa a dar um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Ele tem 30 jogadores para trabalhar. Ele tem 4 machucados. Qual é a desculpa que esse sujeito tem para dar? Cantando de galo. Ai, eu cheguei aqui porque eu tinha que estar aqui. Eu cheguei até aqui, não foi por acaso. Ninguém tá falando que você chegou por acaso. Mas você é despreparado para estar nessa função. Isso é um fato dado. Um fato dado. Não tem outra coisa para dizer. Ele é despreparado, senhor Thiago Carpini. E a diretoria de São Paulo está adiando o inevitável. Gente, o Cobresal é o último colocado do campeonato chileno, gente. Ele não ganhou nenhum jogo esse ano. Olha a dificuldade que eles imprimiram ao São Paulo no Morumbi com 50 mil pessoas. Tivemos chances específicas ali, mas tudo muito esquisito, tudo muito esquisito, tudo muito estranho. Uma perspectiva de jogo muito estranha, uma proposição de jogo muito estranha que o senhor Thiago Carpini tem. O que nós temos a fazer é torcer, e os omissos não o demitirão. Você pode ter certeza, não o demitirão. Talvez se ele perca para o Fortaleza no sábado, existe a probabilidade de não demitirem. Então, contar com a sorte, contar com a sorte, né? O São Paulo tá parecido com o Estado brasileiro. O acaso vai nos defender ou nos perceber, eu nem sei essa música direito, mas o acaso vai nos defender, o acaso vai tirar as coisas ruins que vêm ao nosso encontro. A diretoria de São Paulo tá assim, o acaso vai, vamos empurrar com a barriga, sei lá, não temos convicção de nada. O Muricy Ramalho tem um técnico bom lá, por exemplo, o Zubeldia, fica falando mal do Zubeldia, falando que não quer treinador estrangeiro, que o Zubeldia queria falar com o presidente e ele ficou chateado por conta disso. É um mimadinho, o Muricy, um eguinho, um eguinho, cheio de ego. São Paulo é um clube dos egos. O presidente de São Paulo, o modo que ele exporta, o modo que ele fala, você percebe um ego gigantesco, o Belmonte, boca de farofa, idem. Então é um time de ego, time baseado em ego. E talvez eles não queiram admitir o erro que houve com o treinador. Mas esse ego nojento,
que mostra que em muitas vezes essa galera pensa mais na sua autoafirmação do que no próprio clube. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas a perspectiva, eu estou desesperançoso completamente. Imagina se é um Flamengo, imagina se é um Talheres no Morumbis, entendeu? Nós não sabemos. O que nós podemos torcer é que ele faça escolhas boas, mas ele não deve saber treinar o time. Ele fala tanto na coletiva que eu sei o que está acontecendo internamente. O que está acontecendo internamente? Que não tem efeito prático nenhum, né? Eu queria ser um jornalista lá. Eu ia falar, o senhor Carpini, o senhor está dizendo que os treinamentos são intensos, o senhor dá muitos ensinamentos de perspectiva de jogo, você cobra mais intensidade do que o ano passado, mas cadê a prática? Por que isso não se reflete dentro do campo? Porque o que nós temos dentro do campo é um catado imundo que só cruza a bola na área. E depois que o Rames entrou, tenta fazer alguma coisa ali diferente, mas é travado pelo sistema. Por esse sistema podre que o senhor defende. Então, a coletiva do Carpini me preocupou. O modo de não reconhecer erros, que é cada vez mais visível no senhor treineiro entregador de coletes. Mas sábado temos o Fortaleza dentro do Morumbis e vamos ver o que vai acontecer. Nós não sabemos. Eu jamais torcerei contra o São Paulo. Eu estava torcendo para o São Paulo por conta que tem que fazer esses 3 pontos, porque perder ou empatar ali seria uma catástrofe generalizada. Mas agora vamos ver contra o Fortaleza. E o entregador de coletes vai continuar ganhando R$500 mil mensais, entregando coletes, porque é isso que ele faz. Porque prática, efeito, treino, padrão, isso inexiste no São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, é nós, vamos São Paulo.